Olá, bom dia a todos. Com grande alegria, nos encontramos mais esta manhã para refletirmos sobre a obra de Rossandro Klingen, Eu Escolho Ser Feliz. Então, bora ser feliz? Vamos refletir um pouquinho juntos? E hoje, o convite que eu faço a todos vocês é que possamos iniciar as nossas reflexões com essa provocação que ele nos faz no capítulo 2, que tem como título A autoaceitação dói, mas faz bem. Vamos entender se faz bem mesmo, né? Como é que é isso? E ele começa esse capítulo trazendo para nós a ideia de que parece existir uma espécie de mantra, um coro, uma propaganda ali, assim, subliminar, que nos garante que todos nós devemos e podemos, de algum modo, sermos pessoas bem-sucedidas, que estamos todos nós fadados ao sucesso, né? Não importa como, mas todos nós estamos fadados ao sucesso. E aí eu costumo até brincar, porque eu digo assim, quando nós somos, né, crianças que estamos ainda lá na escola primária, muitas vezes vamos encontrar aqueles quadros, né, de premiação para os alunos que têm um desempenho melhor. E alguns alunos conseguem se manter sempre lá nos primeiros lugares, mas sempre tem aqueles que, por mais que se esforcem, por mais que eles se dediquem, eles não conseguem aparecer. Então, imagine numa turma de 20, 30 crianças, em que você tenha crianças com capacidades, desenvolvimentos, partes, você não vai conseguir ter os 30 no primeiro lugar. Nada na vida é assim, né? Cada um de nós tem objetivos, metas e qualidades também que são muito peculiares. Então, a gente já começa refletindo, né, com o Rossandro isso, né? É, o que é ter sucesso? Será que a gente precisa mesmo ter sucesso? Será que todos nós queremos, né, ter esse sucesso que muitas vezes é confundido com projeção, com visibilidade? Será que todos nós estamos dispostos aqui, como mostra nessa imagem, a estarmos ali enfrentando as maiores adversidades para alcançarmos esse tão falado, né, sucesso? Que muitas vezes nos passam até aquela ideia de que se nós não formos essas pessoas bem-sucedidas, a nossa vida não terá sentido. E isso parece, às vezes, ser um grande contrassenso, porque, ao mesmo tempo em que as pessoas falam isso, que nós precisamos ser pessoas bem-sucedidas, né? Nos desenvolvermos bem e tudo, a realidade é que na vida, no dia a dia corrido, naquela agitação, parece que a nossa vida ali é um rodízio, né, de contas e boletos que chegam e que parecem se multiplicar a cada momento, e aí ela coloca essa imagem aqui, né, que é o reflexo de muitos de nós, e que parece que por mais que nos esforcemos, a nossa vida está sempre ali em torno, né, de cumprir aquelas obrigações do dia a dia. Então, como se imaginar, né, fazendo um planejamento de sucesso, de crescimento, se a gente tem ali as obrigações do cotidiano que a gente não pode esquecer, que a gente não pode olvidar? Então, esses questionamentos passam, né, na mente de muitas pessoas, que falam: olha, é surreal imaginar sucesso se eu tenho um chefe que ele está o tempo todo ali só me cobrando, só me trazendo demandas, sempre mostrando o quanto que eu ainda estou longe de ser essa pessoa de sucesso que dizem que é importante que eu seja, né? E uma coisa que é muito importante também é não necessariamente em função do outro, mas em função de nós mesmos. E o Rossandro, nesse capítulo, ele nos fala bem, né? E novamente, porque ele começa falando disso no capítulo 1, da questão dos nossos limites pessoais. Por mais que haja essa pressão, né, por sucesso, cada um de nós tem limites que são próprios. Então, há pessoas que naturalmente não vão querer enfrentar todas essas batalhas, né, como mostrado aqui nessa imagem, porque são pessoas que preferem realmente ter uma vida,
que seja uma vida mais controlada por si mesmos. É, muitos, né, de nós temos histórias, né, particulares que foram pautadas em alguns momentos por dores, por questões, e a gente tem que pensar que essa busca por sucesso, ela não vai funcionar para todo mundo como uma espécie de busca por felicidade. Pelo contrário, sucesso e felicidade não são sinônimos e nem sempre serão sinônimos, né? Muitas vezes as pessoas nessa busca grande por sucesso, elas acabam assumindo uma via crucis assim muito torturante, né? Muito mais propensa a uma depressão do que ao tão fadado, tão falado sucesso. E aí o Rossandro chega no momento do texto em que ele fala assim: poxa, mas vocês vão estar imaginando assim, olha, está querendo me desestimular, está querendo só falar, né, das cobranças do cotidiano, das coisas do dia a dia. E aí, tipo, será que é impossível que a gente tenha esse objetivo de querer uma vida melhor para a gente, de querer, né, ter uma projeção, de querer ser, né, algo melhor, ser alguém, né, que tenha mais destaque, né, se posicione melhor na nossa área de atuação, por exemplo? E aí ele diz não, que não é isso. Na verdade, o objetivo dele é apenas ressaltar algo que é fundamental. Ter sucesso, ser o vencedor, e aí isso são palavras do Rossandro no capítulo, ele diz assim, está muito mais relacionado a como nos sentimos do que ao que conquistamos. E ele continua afirmando que a vida, como todos nós sabemos, ela vai ser sempre cheia de altos e baixos. E de modo mais marcante, quando nós estamos atravessando os nossos desertos, né, os dias ruins, a nossa autoestima fica significativamente abalada e comprometida. E não há, né, ser humano que passe por essa existência sem passar por esses dias, né, que são dias ruins pelo nosso deserto. Ninguém vai viver num mar de felicidade plena. E é importante que a gente saiba desses limites, saiba respeitar esse momento. Então, levando-se em consideração isso, que a vida vai trazer para todos nós esses dias difíceis, né, e que poderemos muitas vezes nos culpar que esses dias difíceis sejam, por exemplo, resultantes de escolhas que nós possamos ter feito, faz-se imprescindível que nós trabalhemos em nós um sentimento muito importante, que é a autoaceitação, né? Então, independente das circunstâncias, para que possamos transformar as coisas e nos fortalecer mental e espiritualmente, nós devemos desenvolver resiliência. Resiliência necessária para continuar a nossa vida e os nossos projetos. Entendendo que, assim como essa planta, né, que está ali nascendo num ambiente totalmente, né, aparentemente impróprio para a sua sobrevivência, muitas vezes nós vamos navegar em águas revoltas ali e vamos precisar manter um equilíbrio, uma serenidade e um entendimento de que estamos ali fazendo aquilo que nos cabe, mas que não somos capazes de controlar ou mudar todas as situações, que nem tudo está sobre o nosso controle, né? Então a gente vai fazer aquilo que nos é possível. E é onde ele coloca para a gente que quando nós nos aceitamos como nós realmente somos, nós vamos entender sim que nós temos limitações, fragilidades, vamos nos sentir até como essa, né, figura, né, como essa pessoa que está sendo demonstrada na imagem, vamos nos sentir sim, aqueles momentos que a gente está ali mais acabrunhado, mais introspectivo, refletindo mais nas nossas escolhas, nas nossas questões, mas vamos ter intimamente a certeza de que temos potencialidades que podem ser colocadas em prática para que nós possamos enfrentar os desafios da vida. Então, o Rossandro coloca para a gente neste capítulo que aceitar-se, né, como você constitui-se um elemento crucial para desenvolver seus mais fantásticos potenciais. Por um motivo muito simples.
Se você não é capaz de ser o primeiro a amar e a confiar em si mesmo, desenvolvendo uma crença em sua capacidade pessoal e na possibilidade de alcançar os seus sonhos, então jamais alguém irá fazer isso por você. Porque a gente vai encontrar muita gente na nossa trajetória que vai dizer que a gente não é capaz. A gente vai encontrar mais gente que vai dizer para a gente que a gente não é capaz do que gente que vai dizer que a gente é capaz. Então, a gente precisa ter essa certeza de que a gente é capaz. Porque aí, mesmo que a vida, né, nos coloque diante de várias pessoas ali para nos derrubarem, a gente vai estar tranquilo. Porque a gente não vai estar dependendo do que o outro diz ou do que o outro pensa, porque nós temos a certeza, né, dos nossos limites e também das nossas potencialidades. E uma coisa que é muito certa é que a gente não terceiriza amor próprio, né? Mesmo sabendo que Deus nos ama infinitamente, se nós não nos aceitamos, né, se nós não nos aceitamos como somos, nós não conseguiremos mesmo sentir esse amor que a criação tem por nós. Nós não vamos conseguir nos sentir parte da criação. Nós vamos sempre olhar para o lado negativo. Então, a gente precisa se aceitar, a gente precisa se reconhecer parte da criação e, consequentemente, se amar. Então, por isso, né, o primeiro e decisivo passo para a autoaceitação deve vir de dentro de nós mesmos, fruto do desenvolvimento de uma crença pessoal e inabalável em nós, pois ela é fundamental para todo o nosso crescimento pessoal. E aí a gente chega no ponto, né? O que seria, então, autoaceitação? Será que seria eu aceitar que tenho inúmeros defeitos e me acomodar naquela situação, sendo feliz mesmo, né, estando ali muito longe daquele sucesso que a gente falou no início? É ser resiliente, conformado, acomodado? Será que a autoaceitação é isso? E aí, como é que a gente pode gostar da gente sendo do jeito que a gente é? Poxa, eu tenho tantos defeitos ainda, como é que eu vou gostar de mim tendo tantos defeitos? Mas a verdade é que o Rossandro coloca para a gente aqui que é fundamental compreender que só podemos ter autoaceitação quando nos aceitamos como somos e não como nós gostaríamos de ser. Olha que interessante isso, hein? Não na fantasia de sermos perfeitos, sem erros, falhas, medo ou deficiências. Todos nós temos nossas vulnerabilidades. E muitas vezes são essas vulnerabilidades que não vão nos fazer, né, ter posturas de crescimento real diante da vida. Então, a autoaceitação, ela é a condição de nós nos percebermos plenos, com as nossas possibilidades e competências, com aquilo que nós conquistamos, mas também com aquilo que a gente ainda precisa trabalhar na gente, com aquilo que a gente ainda, né, tem ali como barreira ao nosso desenvolvimento pleno, como aquelas barreiras que a gente ainda precisa transpor. A autoaceitação, de acordo com o que Rossandro coloca aqui no texto, ela inclui nós nos aceitarmos globalmente. E sabe o que é fantástico na autoaceitação? Alguém vai falar assim, nossa, o que é fantástico nisso? Ele vai dizer, o resultado dela na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque quando finalmente nós nos aceitamos como somos, com os nossos defeitos e possibilidades, não nos resta outra alternativa a não ser aceitar igualmente as pessoas que estão ao nosso lado como elas são. Então, eu costumo dizer que pessoas que são muito críticas, né, muito ácidas consigo mesmo, consigo próprias, né, aquelas pessoas que estão o tempo todo ali fechadas, querendo fazer tudo perfeitinho, normalmente são pessoas de difícil convívio, porque elas buscam isso na relação com o outro também. Elas exigem essa perfeição, essa cobrança, esse patamar, que são coisas que normalmente ninguém tem, porque ninguém é perfeito, né? Mas elas vão para a relação com o outro levando essa mesma rigidez, essa mesma. Então, a gente precisa, né, ter mais leveza na nossa relação com a gente mesmo. A gente precisa entender que a gente tem situações, tem questões que precisam ser trabalhadas,
mas que legal que a gente já venceu tantas outras coisas, né? E como é bacana ser a gente, né? A gente ser quem a gente é, cada um tem um jeito diferente, e aí a proposta dessa imagem é isso, cada um tendo um jeito, uma personalidade, uma aparência, e todos nós, né, sendo fontes da criação e tendo alegria, alegria de viver, gratidão pela oportunidade da vida e de estarmos aqui, né? Então, o que o Rossandro coloca é que ele, particularmente, não cria mais expectativas de perfeição envolvendo, por exemplo, o outro. E a pessoa que tem essa autoaceitação, à medida em que ela reconhece os seus próprios limites, ela também vai para a relação com o outro sem criar expectativas que sejam expectativas falsas, né, em relação à esposa, o esposo, a filha, o filho, o colega de trabalho, o companheiro de religião. Vai aceitando as pessoas como elas são, porque vai realmente se aceitar como é. E aí isso tira o indivíduo de um estresse, né? Que é aquela ansiedade que é muito infantil e que é resultante de uma imaturidade psicológica, que é aquela ansiedade que é do indivíduo que acha que ele tem que ser assim, super perfeito, né? E quando a gente pensa na humanidade, poxa, eu não sei vocês, mas eu não sei se eu conheço alguém perfeito, não. Me desculpe se eu tenho algum amigo perfeito, mas eu ainda não reconheço você como perfeito. E muito menos eu, pelo contrário. Eu acho que numa balança aí vão pesar muito mais as minhas imperfeições. Mas eu tenho o entendimento que eu já estou tentando ali caminhar um pouquinho melhor, pelo menos hoje um pouquinho melhor do que ontem. E é isso, né? Isso faz parte da nossa trajetória. Por quê? Nós, enquanto seres humanos que somos, temos ainda, né, muito forte em nós essa imperfeição. É uma característica humana a imperfeição. Mas até mesmo a imperfeição tem sua beleza, né? Olhamos para esse girassol. Veja se todas as pétalas estão uniformemente distribuídas. Se a gente consegue observar tudo ali. Não! Mas olha que lindo, olha que energia positiva, olha que amarelo bonito. Então, isso aí, gente, é mesmo diante da imperfeição a beleza. Por isso eu fiz questão de colocar essa imagem, né? E aceitar a imperfeição não significa dizer que nós não vamos mudar ou procurar pontos que na nossa concepção, a gente precisa avançar. Só que a gente precisa ter paciência, né? A vida, ela vai exigir certos processos. Não é possível assim que a gente consiga mudar do dia para a noite. Não adianta hoje eu chegar e falar assim, não, hoje eu vou começar a mudar a minha vida, vou fazer uma reforma moral, uma reforma íntima, eu quero ser outra pessoa. Mas isso não é tão simples assim, porque a vida vai trazendo para a gente justamente aquelas dificuldades, aquelas coisas que a gente vai tendo, vai sendo ali meio que testado em realidade que a gente precisa passar com tranquilidade, né? Então, é muito importante que a gente consiga, né, ter leveza para enfrentar os desafios, né? Que a gente seja capaz de se olhar no espelho sem que a gente tenha aquela fantasia de que a gente tem que ser sempre perfeito e sempre feliz. É necessário que a gente tenha coragem de enfrentar as nossas sombras e acolhê-las no entendimento de que muitos dos nossos defeitos são, na verdade, aspectos infantis que precisam ser compreendidos, acolhidos, amadurecidos e modificados, sem angústia, sem ansiedade, sobretudo sem o sentimento, né, muito negativo para quem não se aceita, que é o de inferioridade. Isto é, aquela pessoa que tem uma autoestima rebaixada, né? Tem muita gente ali que acaba, né, tendo muita dificuldade dessa autoaceitação e se sente inferior aos outros, que consegue sempre encontrar muito mais em si mesmo os defeitos do que qualidades. E o sentimento de inferioridade, ele quando se instala, né, quando você começa a se sentir menor ali do que os outros, por possuir ainda defeitos que no seu próprio julgamento só você tem, né, embora, né, todos nós tenhamos, isso acaba trazendo para você uma série de consequências que são muito ruins. A autoaceitação, ela nos dá equilíbrio de perceber as nossas sombras, aqueles lados que precisam ser trabalhados, de modo que a gente não foque exclusivamente neles
né? Porque todos nós também temos virtudes. Além disso, a autoaceitação nos permite enxergar as nossas competências, as nossas capacidades, as quais nos fortalecem para enfrentar esses pontos cegos da nossa personalidade, né? Então, é preciso que a gente se olhe em verdade no espelho, aceitando como a gente é, integral e globalmente, permitindo ter maturidade empática de aceitar as pessoas como elas são, e lembrar que às vezes mesmo aquelas pessoas que mais nos amam vão ser aquelas que também vão nos machucar, porque elas não nos conhecem ainda muito bem. Então a gente não precisa ficar o tempo todo com o lado ruim da relação. É preciso que a gente fique com o todo, né? Do mesmo modo que a gente deve ser capaz de olhar para o outro em sua integralidade, sem enfatizar nelas somente o lado negativo. A gente tem que ser capaz de encontrar o lado positivo em nós e no outro, né? A gente não pode também ficar preso somente à nossa queda. É preciso que a gente se liberte dos nossos julgamentos, que muitas vezes são muito severos em relação a nós mesmos, né? A gente não tem que ficar focando só naquele dia que foi ruim, naquele dia que a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente tinha planejado, naquele dia em que nada parece ter dado certo. A gente precisa se livrar dessa autocobrança, né, rigorosa que nós trazemos em nós mesmos. Tem dia que realmente não é possível, então a gente se liberta dessa pressão que nós mesmos criamos e vamos, então, né, romper essas algemas que nos aprisionam, né, dentro de pensamentos negativos, né, e pensamentos ruins, e vamos nos aceitar. E Rossandro termina, né, esse capítulo colocando para a gente a seguinte frase: que aceitar-se é uma condição sem a qual não conseguimos nos perdoar. E sem perdoar, jamais alcançaremos algo fundamental para o projeto de vencer e ser feliz: o auto-amor. Então, vamos começar na nossa jornada pela felicidade através da nossa autoaceitação. Vamos embora ser feliz? Que a gente tenha um dia muito bom, muito alegre, cheio de grandes oportunidades de crescimento e nesse caminho, né, em busca da felicidade. Mas não no caminho da felicidade, aquela felicidade superficial que se resulta, né, muitas vezes numa imagem sorridente na mídia social, mas naquela felicidade real, verdadeira, aquela felicidade que se resulta numa conduta plena em todas as esferas da vida, que não necessariamente representa sucesso nas áreas em que atua, mas sim numa consciência tranquila, na serenidade de espírito, na leveza diante das suas próprias imperfeições. Então vamos lá, gente, acreditem, vamos embora ser feliz. Um bom dia para todo mundo. Eu encontro vocês aqui de novo na próxima terça para a gente continuar o estudo dessa obra que é muito bacana. Eu escolho ser feliz. E vocês, vamos embora? Vamos ser felizes?